Fala aí galera, eu sou o T e será que estamos em frente a um novo meta? E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre mais uns desdobramentos do formato depois da banlist, que você pode me acompanhar falando sobre aqui em cima. E é claro que daqui a pouco a gente tem a coleção nova de Duelist Advance, né, a DUD, que vai chegar daqui a pouquinho, já no final dessa semana. E aí é claro que a partir daí o formato vai começar. Nesse fim de semana já vai ter um ICS, né, que aqui na América Latina, acho que é no Peru, mas não lembro, não tenho certeza. Na semana que vem vai ter um outro ICS e aí depois vai ter o ICS do Brasil e a gente vai conseguir ver nesses torneios em semanas seguidas os desdobramentos do formato. De maneira crua e inicial, a gente já sabe mais ou menos como é que a gente imagina, na verdade, como é que vai estar o formato, né? Tendo ali uma variação entre o Yuumi, que é um dos decks que menos perdeu na banlist, quer dizer, ele tomou hits, dói tal que ele tomou, mas ainda assim ele é um deck que tá lá no topo do competitivo. O Obedience School como sendo uma carta que, não só first, mas principalmente second, ele diminui um pouco as questões em volta dele, mas a chegada do Marshmallow tenta compensar. É claro que não compensa 100%, mas o Yuumi ainda tá lá no topo do formato como sendo um dos principais decks, né? A gente imagina que algo nessa vibe também vai acontecer com o Dracotail, que é um deck que tem um embate de matchup interessante contra o Yuumi também, né? E aí você vai ter o Dracotail performando bem no formato, ao que tudo indica, principalmente porque um dos principais competidores dele, que era o Vanquish da vida com o Canine, eles acabaram caindo bastante. A banlist machucou o Vanquish. A gente tem que lembrar que os Premier Events, né, o ICS por exemplo, eles só dão cut pra top 8, como eu já comentei com vocês diversas vezes sobre as novas regras dos torneios, tá, dos torneios Premier. Então só dá cut pra top 8, e é o top 8 ali o auge do bagulho, e pra você chegar lá você vai ter que jogar, além dos rounds que o torneio naturalmente dá, 3 rodadas a mais. Então tem que ser muito consistente pra conseguir chegar lá, e o Vanquish não é um dos decks que tem essa vibe, assim como talvez o Crystron, que em termos de poder, ele talvez seja um dos principais, mas em termos de talvez consistência em fazer isso no novo formato, em que a Konami vai só disponibilizar o top 8, talvez ele também acabe caindo um pouco, por mais que tenha sido só o hit lá na Spell limitada, que tem N formas diferentes de você chegar. Eu imagino que o formato vai dar uma guinada para que o Crystron não seja das principais opções, apesar dele ainda assim ser um deck relevante. E é claro que com o decorrer disso, um deck novo apareceu, que é o Mitsurugi, um deck novo, mais antigo, como eu comentei com vocês nesse vídeo aqui em cima, comentando sobre o Mitsurugi, que a Konami esqueceu na banlist. E cara, ele vai estar performando legal, porque ele tem questões de embates interessante versus esses decks aqui também. Então o Mitsurugi e o Canine diminuindo, o Mitsurugi acaba se tornando um deck bem mais maneiro, né? O que é muito interessante para o Mitsurugi, pelo menos, que é mais um postulante aqui do formato. Pois bem, diga de passagem, o Mitsurugi como sendo uma vertente bem mais pura, no máximo com o Rise, que tomou limitação, do que alguma coisa mais extravagante para além disso, tá? Pois bem, a partir daí é que eu suponho que a gente pode estar vivendo um momento em que pode proporcionar, não tô dizendo que vai, mas pode proporcionar uma questão diferente em volta do formato. E apesar de você ter visto na thumb o Lunalight, não é o Lunalight que é um novo meta, mas são um tipo específico de deck que pode ganhar uma sobrevida no formato atual. Vamos tentar entender um pouquinho, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Muito bem, então aqui na tela, como vocês podem ver, eu vou usar como exemplo o torneio mundial que a gente teve recentemente, né, como vocês acompanharam comigo aí em live. Nós tivemos um torneio mundial em que o torneio mundial tava basicamente sendo o meta do TCG, pré-banlist, obviamente, onde nós tivemos o Yuumi, o Vanquish, o Malice se beneficiou, porque lá no OCG ele tá mais livre do que aqui, então ele se beneficiou e teve um uso ali, e a galera acabou não usando o Dracotail no fim das contas, né, então nós tivemos meio que esse corte aí, que era mais ou menos o nosso meta pré-banlist por aqui. Mas por que eu tô usando isso como exemplo? Porque a partir daqui do Mundial, eu acho que a gente vai acabar tendo alguma derivação de um tipo de deck que pode vir a ser, de fato, competitivo nesse momento para você conseguir extrair bons resultados, olhando para os decks que estão no topo. Como a gente comentou aqui nessa introdução, como principalmente o Yuumi, né, o Dracotail e agora o Mitsurugi, isso pode abrir margem para uma nova interpretação do formato que talvez dê espaço para um tipo específico de deck. No Mundial, onde o meta não tinha, quer dizer, tinha o Vanquish, por exemplo, e não teve o Dracotail sendo usado, mas ainda assim eu acho que dá pra gente usar, o vice-campeão foi o nosso amigo aqui, né, o Tom, usando o Lunalight. O Lunalight talvez ele seja o bastião da representação desse deck,
deck, mas ele não é o único, tá? Vocês vão ver um pouco mais adiante. Mas o Luna Light é um deck que tem uma vibe que eu acho que pode se encaixar legal nesse formato, porque o formato ele vai virando a depender de como as coisas estão sendo usadas, as coisas do topo do formato estão sendo usadas. E como os decks do topo do formato, eles não são na vibe de fazer uma mesona forte pra cacete, inquebrável e tal, isso pode dar margem pro jogo mudar pra uma vibezinha de não Going Second, tá? Mas de decks em que tentam quebrar mesa e que as techs estejam orientadas para. O Luna Light é um deck que ele já tem a estrutura dele moldada pra ser um deck de OTK, mas unindo isso ao formato estar alinhado para tomar essas cartas, porque os board breakers, eles são uma questão no formato que sempre é uma parada muito frustrante, porque geralmente todo mundo consegue driblar. Todo mundo consegue driblar. E por que você que joga aí, oh meu Deus, o board break é o que deveria ser, por que os caras não usam? Eu sou especial, eu vi que o board break é bom, por que ninguém usa? Esses pro players, deve ser porque na decklist que eles copiaram não tinha board break, eles só sabem copiar. Eu da minha casa do interior de Xique-Xique, Bahia, é que sei como é que tá o formato, sabe? Tipo, não é assim que funciona. Os board break, geralmente, eles não colam legal, porque os decks jogam em volta. E se você... E ainda tem outras questões, que dependendo de como tá o formato, a gente pode ter, como tinha antes, né? Um formato bem definido e tal, e você tinha constantemente mesas em que fazia o Protoss. Ou, até no meta do Vanquish Soul, nós tínhamos o Paradise Smasher, né? O dado lá que foi banido. Então... imagina, você tá jogando no meta do Vanquish e que, porra, eu vou quebrar a mesa do Vanquish, porque é um deck que dá pra quebrar e tal. Você pensa, o cara faz o Exceed lá, que pula o teu turno. O que você vai fazer com board break, irmão? Você não tem chance de usar, entendeu? Então tem formatos que tem derivações com relação a isso. É claro que a Banlist ela melhorou com o jogo com isso, mas é só pra tentar te dizer que o board break ele não é sempre que ele tá bem posicionado, porque às vezes os decks não tomam, os board break não adianta. Já viu o Paulo falando do Evelyn? Tem situações como essa, em que o formato, apesar de ter um cenário ou outro que você consegue colar o board break, mas via de regra não é a melhor opção você usar board break. Porém, em um meta em que os decks têm um teto baixo e a gente consegue ter um certo embate de engine, o board breaker pode colar. E quando isso acontece, decks com um teor agressivo maior, com um tom de agressividade maior do que os decks do meta, podem vir a colar. Esse deck tem uma vibe dessa, porque a engine do Luna Light já é uma engine propícia pro Going Second, propícia pro OTK, e além disso, as techs orientadas para tal, unido ao topo do meta ser um deck com mesas quebráveis, mais quebráveis do que o natural, o Luna Light é um deck que pode vir a ser um deck que vai incomodar bastante, tá? E além disso, ele é um deck que, para além de ter essa vibe e a gente poder ter uma decklist parecida com essa, que aumenta quando você vai pro side deck tendo cartas de impacto alto, ou até mais cartas Going Second, como um Dark Hully No More, ele tem a propriedade de fazer esse bicho desgraçado que é inafetado, tá? E sem falar que, dependendo da matchup, como se o cara escolher ir pra vibe igual o Luna Light, de tentar não usar Hand Trap, os caras metem duas dessa plus Bagusca, e aí realmente, por mais que o Kaiju talvez seja alguma coisa usava por causa do Luna Light, o cara tem dois, deve ter um Bagusca pra atrapalhar, começa a ficar bem pesado, né? Porque se você dá Kaiju em uma e você faz um Little Knight pra lidar com Bagusca, você quebrou a mesa, mas se ele tem duas, ele quebra a jogada que você ia fazer pra tentar lidar com Bagusca. Então, além disso, se ele usa Dark Hully No More e ele não te mata, ele pode voltar com a mesa, tipo essa menina e ou Bagusca, sabe? O que também coloca esse deck, eu acho, num posicionamento interessante, que pode ser um desses decks que tem essa vibe de ter essa configuração que eu te falei, entendeu? O Mitsurugi é um deck que tem um planos e um parecido, ele é uma engine que tem a jogada do Murakumo, que é muito explosiva, assim como essa mina também é explosiva, né? Mas o Murakumo, esse deck, ele tem um monte de camada, tentativa de jogada, até que eventualmente, pum, Luna Wolf, que faz aqui a Liger Dancer, e o cara vai dentro e ganha o jogo assim, sabe? Então o Mitsurugi, ele tem uma vibe parecida, e esse deck, acho que ainda mais nesse ponto de vista, sabe? Só que o Mitsurugi é mais um deck jogado, e esse aqui é um deck que põe uma Floodgate e um Towers, então tem essas questões em volta desse deck. Mas não só ele, né? Eu tô usando como exemplo essa decklist, que você não deve se atentar a ela, é só um exemplo, mas outro deck que até performou bem também no Mundial, tendo como válvula motriz o porquê que esse deck performou, simplesmente como era o meta do Mundial, por exemplo. E aí, olhando em como é o meta do mundo em que nós estamos agora, com o Dracoteio, Yumi, Mitsurugi também, esse deck também pode ser uma opção muito válida, por ter características parecidas com a que eu falei. Então, além de ter todas as questões em volta
do formato que eu comentei antes e uso de tech para quebra-mesa, o Sky Striker sempre foi um deck que tira um maior proveito das cartas quando ele vai segundo. É claro que aí, se ele não consegue jogar indo segundo também, não vai ter por que você usar esse deck. Se o embate de matchup foi ruim, se a mesa que o cara faz, dependendo de como seja, não adianta as tuas cartas de Sky serem melhor indo segundo. O deck é muito fraco. Porém, no momento atual, cola, entendeu? Por causa do teto dos decks que são menor do que o que a gente é acostumado no jogo. E aí, com isso, você tem o alinhamento de formato para isso. E o Sky pode sim ser um deck que sobe no conceito por causa disso. As cartas Sky são interessantes no segundo. A nova carta da Zero é completamente absurda. E aí você tem um deck como esse, com um monte de spells, sem hand traps mesmo, tá? O Black Gold pode ser uma carta que você junta com o Foolish pra poder acelerar o deck ou jogar mais uma defesazinha aqui pra voltar pro jogo. E aí você tem uma opção de, nesse deck também, ir pra uma situação mais de grind ou de ir pra uma situação mais de que você quer matar os amiguinhos, né? Às vezes matar os amiguinhos não vai, mas quebrar a mesa é o importante. Os decks geralmente tem follow pra voltar, mas você tem o multi-roll que te ajuda a voltar, você tem jogadas no turno do oponente com o Lemmings Gate, por exemplo, você tem ciclagem de recurso com o próprio Lemmings Gate, porque ele cicla os teus links pra te ajudar a ter mais fôlego pra poder jogar depois. A Ray volta toda vez, a Zero ela invoca 2 do deck e mata uma carta do cara, então ele tem uma estrutura bem interessante pro momento atual do jogo, sabe? O deck de Sky, ele não tem um teor tão assassino, porque ele é o Sky Strike, vocês conhecem o Sky, mas cara, ele tem excelentes ferramentas, tá? Se um deck como o Luna da vida sobe, ele tem a opção de usar o Kaiju no side deck. Se você tem Cristrons que faz Infinity, ele tem os máquinas que pode fazer o Contact Fusion desse Chimera Tech aqui, por exemplo. Então ele ainda tem algumas camadazinhas de ferramentas a mais que outros decks podem ter. É claro que aí se o Luna rola aquilo que eu falei, né, do Luna fazer 2 Liger Dancer, fica difícil, você perde o jogo. Mas se ele faz só uma, tem Kaiju buscável na engine, o que também é bem interessante, tá? Enfim, o Sky é um dos decks que eu imagino que possa crescer por causa desse mesmo fator que eu comentei antes com vocês, né? É claro, eu fui tentar dar uma olhada aqui em alguns torneios pra ver se a gente via mais alguma coisa que tava colando nessa vibe. E aí, se a gente dá uma olhada, pode ter um Memento, que é um deck que tem um pouco dessa vibe também, o que é interessante, tá? O Memento é um deck que tem um pouco dessa vibe aqui. Mas eu não sei se o Memento tem uma proposta melhor do que esses outros, mas é um deck que eu acho que pode se encaixar. Eu fui tentar dar uma olhada aqui em alguns torneios, no TCG mesmo, né, para além do Mundial. Nós tivemos aqui já, isso aqui é 21/9, já pós-banlist, não tem muito resultado, tá? Mas eu fui tentar pra ver se eu encontrava alguma questão, só pra pegar um exemplo de um Yuumi, beleza, aqui esse Yuumi é pré o lançamento da próxima Main Collection, mas enfim, mas eu fui tentar pegar pra ver se tinha algum deck que tinha algum resultadozinho, né? E aí a gente encontra aqui, por exemplo, cadê? Por que eu peguei essa tela? Não tem, é porque eu queria ver o Vanquish. Eu queria ver o Vanquish e eu queria ver o Yuumi, que topou, mas não é esse o ponto, né? Tá aqui um exemplo de um Sky Striker, que fez top 8 nesse regional de Munique aqui, por exemplo, e o Luna Light que foi o campeão. Isso aqui já é um torneio depois da banlist, tá? É um torneio depois da banlist, e aí ele teve 247 pessoas, infelizmente ainda não tem todos os status aqui, só tem os decks, né? Tem um Yuumi usando a engine Mitsurugi, tem um Vermelho aqui, tem um Dracoteio, tem outro Dracoteio, tem o Sky Striker que fez top 8 nesse regional, e tem o Luna Light que foi o campeão. Queria ter a decklist do Luna aqui, mas não tem. Mas, de novo, conjecturas do formato possibilitaram isso aqui. É claro que se a gente for garimpar um torneio regional, geralmente tem uma variância muito absurda com relação aos decks que topam, né? Em comparação com o cenário macro de um ICS da vida. Mas eu acho que é interessante sim, tá? Tá aqui o esboço da decklist de Sky que o cara já fez depois da banlist, e aí ele tem até a possibilidade de ficar usando algumas cartas, tipo, que podem ser usadas first e second, né? Como a menina usou no Mundial o Eclipse, aqui o Droplets é uma carta que tem essa vibe, apesar de ele não ter usado nenhuma outra pra além dessa. Tá aqui a preocupação com decks como o Luna, sabendo que se o Sky tá posicionado bem no formato, o Luna também tá, e aí o embate do Sky contra o Luna é muito ruim, porque o Luna joga o que ele quer e ele faz dual Liger Dancer. O Lava Golem compensa um pouco disso e fez sentido no ponto de vista desse amigo aqui, né? Então, pode ser o crescimento de decks com essa vibe. E por fim, o deck que pode ter crescimento nessa vibe, mas que eu não encontrei resultado nenhum no TCG, é um deck como esse aqui, cara, o Gemnite, tá? Aqui a decklist tá muito esquisita, por isso que eu fui tentar encontrar aqui, ó, um esboço de uma decklist de um deck como o Gemnite, que é um deck talhado pra esse tipo de coisa também, tá? E aí o Gemnite, ele também
também tem uma estrutura como essa, que pode fazer sim dele um deck potencialmente interessante pro formato. É um deck que você pode fazer uma vertente deck como essa, uma vertente meio bem second. Ele tem um monte de one card play, tem uma carta absurda aqui que demanda resposta, e pra jogar contra campos com esses board breakers, e a engine sendo bem agressiva pra tentar matar, porque tudo que ele vai tentar fazer é matar. Tem aqui o Aquamarine que vai lidar com cartas, tem o Topaz que vai fazer você bater 2 vezes e dar o dano no oponente, igual o ataque do monstro que ele bateu. É um deck que realmente dá o OTK, entendeu? E ele é um deck bem competente nisso. Colando as techs aqui, dando 1, 2, 3 board breaker, por exemplo, e filtrando o cara, você tem cartas de one card play aqui que matam, com uma carta mata. E é um deck que tem uma vibe muito parecida com esses outros que eu falei, e talvez seja o deck mais OTK dentre esses, sabe? O Quartz aqui setando a Scatter Fusion e a Brilhante Fusion, você tem 2 Brilhante Fusion no teu deck, além de ter outra Branded Fusion aqui, e se você quiser, você pode usar o Shadow, que conecta legal, tá? Você pode fazer um Shadow Fusion usando o Dragon e usando o Nefrin, pra poder fazer um Construct, você dá um Chain Block do Dragon, matar a carta do cara, o Nefrin volta do cemitério descartando uma, e também a Construct joga um outro Shadow Deck pro cemitério que você pode jogar o Genius. E o Genius, quando ele cai no cemitério, ele escolhe um monstro do cara pra poder negar os efeitos dele, né? E aí você linka isso, cara. Você linka isso e você já deu um Shadow Fusion usando um monte de Fuge do deck. A Nefrin voltou do cemitério, né? Então Shadow Fusion lida com back row, nega um efeito do monstro do oponente. A Construct bater pra tirar o bicho do cara não é relevante, porque a gente quer matar. E ainda joga a Engine, que é o Nefrin, que volta do cemitério, descartando uma carta e busca e dá o OTK sozinho do Gemini. Mas você fez isso passando por cartas que lidam com cartas do oponente. Além disso, o Quartz descarta pra setar as tuas brilhantes, né? Isso aqui é um Branded Fusionzinho do deck, juntando com esse Shadow Fusion, assim, o bagulho fede, é forte, tá? É forte a parada. Você pode jogar um Ariel, se for o caso, enfim. Então, é mais um deck nessa vibe, mano. No final das contas, o que eu queria te falar era só sobre essa guinada, essa virada do formato. É claro que aí as pessoas podem falar, beleza, irmão, vai você primeiro, sabe? Vai você primeiro então, já que eu vi que o teu deck é Blind Second. Geralmente quem ganha no dado quer ir primeiro, mas aí os caras podem adaptar a decklist dele com algumas cartas no sentido de fazer umas paradas tipo uns Eclipse, que é uma carta que dá pra usar First Second, um Droplets, um Metaltrons da vida, até o Imperma também tem um ponto disso, ou então, se o formato vira pra isso, você pode usar cartas, dependendo do deck que você tá usando, como o Nemesis Flag, que é buscável pela Banshee, você pega o Protoss e você chama o atributo do cara se você já souber a matchup, né? Porque você não vai usar isso aqui só quando o cara te mandar ir primeiro, por exemplo. Pode ser uma vertente que você pode escolher também, porque o cara vai mandar você começar. E mandando você começar, ele adaptando o deck pra isso, porque ele viu que o teu deck é Go in Second, que mata e que é agressivo, você pode fazer uma Floodgatezinha como essa aqui de repente, o que pode ser útil pra você, tá? É claro que aí todo mundo já sabe disso, e sabendo disso, talvez o meta vire e esses decks nem tenham chance de entrar, sabe? Outros decks que podem counterar essa tendência que tá surgindo, então você já vem counterando a tendência que tá surgindo e estando na frente dos demais, tá? Porque é algo que pode acontecer, não me surpreenderia se eu visse, por exemplo, no ICS do fim de semana. Mas é basicamente isso, meus amigos, valeu, falou e até mais, tchau. Preciso almoçar!